Olá pessoal, tudo bem? Você que é proprietário, proprietária, dono de um hotelzinho, trabalha por contraturno escolar, eu vou te apresentar aqui uma ferramenta que é o sistema Recreasoft, que vai te ajudar a gerir os seus contratos, vai te ajudar a gerir o controle de permanência das crianças, as visitas, tá bom? Então vai ser te mostrar aqui como que você consegue fazer isso pelo sistema, tá bom? Então vamos começar aqui imaginando o seguinte. Vamos supor que eu sou proprietário aqui do hotelzinho e contraturno Recreasoft Feliz, ok? Meu nome é Emanuel e eu trabalho da seguinte forma: o integral, que é de 8 às 18. Aí, no seu caso, pode ser diferente, pode ser que você funcione de 7 às 19 ou de 7 às 18, não tem problema. Você vai colocar o seu horário, tá joia? E eu defini aqui também que meio período eu tenho dois meios período. Meio período manhã, que é de 8 às 12, então são 4 horas, né? Então 4 horas. E eu tenho meio período tarde, que é de 14, um pouquinho de 13 às 18. Então, vou colocar aqui de 13 às 18, né? 13 às 18 vai dar 5 horas. Então, de 13 às 18 vai dar 5, então vou colocar aqui de 8 às 13, vai dar 5 horas também, tá bom? Bom, e aí, como é que funciona? Vou ter aqui às 13, vai dar 5 horas também. Isso. Bom, aí como é que funciona? Eles podem pagar a gente, os pagamentos eu recebo mensalmente dos pais. E eu tenho um plano que é duas vezes na semana, que é o valor de R$ 500. Tem um plano de três vezes na semana, que é um valor de 750. E para cinco vezes na semana, que ele pode ir todos os dias da semana, ele vai pagar um desconto aqui de R$ 900, ok? Então tenho esses planos disponíveis. Você pode ter outros também, pode ter quatro vezes, pode ter só de uma vez, pode ter a diária que ele vai pagar só no dia, tá bom? Mas nesse caso aqui eu vou simular para vocês o plano mensal, tá bom? Bom, aí como que a gente faz isso no sistema? No sistema vem que, olha, cadastro, pacote de tempo. A gente vai utilizar o que a gente chama de contrato, que são os pagamentos mensal, semanal, tá? A gente vai utilizar aqui no sistema. Clico em novo e eu vou digitar o nome do contrato. Então eu vou colocar aqui, olha, por exemplo, duas vezes na semana, manhã. Duas vezes na semana, manhã. Ok? Vou colocar aqui o mensal, duas vezes na semana, manhã. E vou vir aqui para o sistema e falar que ele quero controlar a quantidade de dias na semana. Qual que é o valor que eu vou cobrar? R$ 500, quantidade de dias que ele pode ir, e ele vai pagar por mês. E aqui eu vou definir o tempo que ele pode ficar aqui no hotelzinho, tá bom? Então, eu defini que o manhã é de 8 às 13, de 8 às 13. Então, vou colocar aqui de 8 até às 13, tá? Se eu não trabalho com horário, eu trabalho por tempo, eu poderia não colocar nada aqui e definir o tempo por dia. Então, por exemplo, se ele pode ficar 5 horas por dia, 5 horas, 5 horas por dia, 5 horas é igual a 300 minutos, porque cada hora tem 60 minutos, vezes 5 é igual a 300. Então eu poderia colocar aqui, ó, 300 minutos. E aí, independente do horário que ele ficar, é, o sistema já ia configurar correto, tá? Se eu colocar aqui de 8 às 13, aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, se ele chegar antes das 8 ou ficar depois das 13, eu posso cobrar um valor adicional, tá bom? Eu posso vir aqui e cobrar um valor adicional. Por exemplo, a mãe disse que vai ter um dentista. E aí ela vai e deixou antes das 8. Então, como o contrato dela é de 8 às 13, eu posso cobrar um valor adicional e quando der 8 horas ele cobra o valor do contrato normal. Ou então, ela não chegou para pegar a criança às 13, eu posso cobrar um valor adicional também, tá? Então, para facilitar aqui, olha, eu vou colocar aqui de 6 da manhã até as 23 horas. E vou colocar as 300 minutos aqui.
tá bom? 300 minutos. Ele pode ficar 5 horas por dia. E aqui eu vou definir quais dias que ele pode ir. Então, por exemplo, ele pode ir 2 vezes na semana, mas ele só pode ir na segunda e na quinta, né? Então, por exemplo, segunda e quinta. Segunda e quinta. Aí eu desmarco todo mundo aqui e deixo só na segunda e na quinta, tá? Posso definir isso também. Ah, não, ele pode ir 2 vezes na semana, mas ele pode ir qualquer dia. Então eu vou definir aqui todos os dias que ele pode ir e aí o sistema já vai configurar correto, tá bom? Então, ótimo, 2 vezes na semana. E depois eu vou fazer os outros pacotes também, olha. Eu posso vir aqui, olha, mensal, 3 vezes na semana, manhã, tá? Mensal 3 vezes na semana, manhã. Escolho também, no caso aqui vai ser a quantidade de dias na semana. Eu tenho outra opção que é a quantidade de dias no período. Essa quantidade de dias no período, eu não vou preocupar quantas vezes ele vai vir. Eu posso só colocar aqui que ele pode ir 31 dias no mês. E aí, qualquer dia que ele for, o sistema já vai considerar que ele está apto, tá? Vou continuar aqui na semana, que o valor é 750, ele pode ir 3 vezes na semana, vai pagar por mês. Vou colocar os 300 minutos e aqui não vai importar o horário. Então eu vou estourar o horário aqui e ele pode ir todos os dias. Ótimo. E aí depois a gente cadastra o restante, tá bom? Depois cadastra o restante. Bom, a gente já fez aqui como que vai funcionar a nossa tabela de preços, correto? Agora eu vou vir aqui nesse botão, olha, de contrato, e aqui que eu vou fazer os contratos. Esses contratos aqui são os contratos que eu já tenho. Então eu vou clicar aqui em novo, e aí o sistema vai me dar a opção de fazer um novo contrato, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um CPF aqui, que é o de teste, por exemplo, 309 082 020 08. E vou colocar João Moraes. Telefone do João. Posso colocar outras informações, como o endereço, tá? Se eu digitar o CEP, por exemplo, ele já calcula aqui para mim o endereço, tá? Do responsável. Depois eu vou colocar a criança. Então, vou colocar, por exemplo, Paulo Moraes. Data de nascimento do Paulo. E o pacote que ele vai usar. Então, vai ser 2 vezes na semana. E aqui eu vou colocar só o dia do vencimento. Qual que é o dia do vencimento dos contratos? Então, vamos supor, tem gente que coloca assim, olha, hoje é dia 16, então ele vai começar todo dia 16. Ele vai pagar todo dia 16. Ah, não, tem gente que tem uma data fixa. Pagamento é todo dia 5, tá? Vou simular aqui que ele começou hoje dia 16 e vai pagar todo dia 16. Salvei o contrato, ótimo. Quando eu clico aqui em procurar, ele já está o contrato aqui do Paulo Moraes para mim, tá bom? Só que o mais importante eu ainda não fiz, a gente não recebeu o valor. Então eu vou vir aqui em processo, recebi o pagamento da mensalidade. Ele está pagando o mês 11, esse valor entrou no caixa, pagou no crédito. E aí, olha só, pessoal, ele está liberado até hoje, né? Que ele não usou. Quando eu confirmar, a data do próximo vencimento vai alterar automático. Olha, agora ele pode ficar até o dia 16 do 12. O pagamento da mensalidade desse mês já está feito, tá? Que eu posso dar um acréscimo ou desconto, tá bom? E aí, pronto, agora ele já pode utilizar os contratos, tá? E aí, ele já pode frequentar aqui o parque, tá bom? O hotelzinho. Bom, e agora eu vou controlar esses pagamentos mensalmente. Vou vir aqui em financeiro, deixa eu pegar aqui financeiro, relatório, financeiro, cobrança de mensalidade. Esse relatório de cobrança de mensalidade, ele vai me pedir o vencimento e o faturamento. Vencimento é para eu saber qual é o próximo vencimento. Então, vou colocar aqui, olha, até o dia 16 do 12. De hoje a 16 do 12, o que eu tenho para receber? Faturamento é o período que a criança frequentou. Então, eu vou tirar hoje, porque só teve a data de hoje. Quando eu clico em relatório, ele mostra para mim todas as crianças que eu tenho para receber nesse período. Olha, então, o próximo vencimento, até essa data, né?
eu tenho o vencimento aqui da Maria e tenho do Paulo, que olha, do próximo mês. Então esse relatório, ele me dá uma previsão do que eu tenho para receber no próximo mês, tá bom? Então eu tenho aqui, por enquanto, até R$ 820. Um outro relatório que eu tenho é esse aqui, olha, recebimento financeiro, recebimento de mensalidade. Esse relatório, ele me diz o que eu já recebi. Então eu clico aqui em relatório, ele fala, olha, nesse período que você escolheu, do dia 16, você recebeu só o valor do Paulo, tá bom? Então eu vou controlando isso daqui. Uma outra ferramenta que tem é você registrar a presença da criança. Então, por exemplo, o Paulo Moraes. Posso registrar que ele frequentou hoje aqui de 9 da manhã até meio-dia. Clico aqui para incluir. Se tiver outra criança, eu incluo aqui também. Confirmei. Ok. Então, quando eu vier aqui, olha, relatório, atendimento, histórico do tempo, eu vou ter aqui, então, olha, relacionado aqui, olha, que o Paulo frequentou no pacote de 2 vezes por semana. E outra coisa legal também é que eu vou poder fazer o seguinte, olha, vim aqui, relatório financeiro, cobrança de mensalidade analítica. Lembra daquele relatório de cobrança de mensalidade? Esse aqui vai ser parecido. Olha, eu quero saber até o dia 16 do 12 o que eu tenho para receber das crianças que brincaram nesse período. Quando eu clicar em relatório, ele vai me trazer, só que agora ele vai trazer aqui, olha, o dia que o Paulo brincou. Então eu vou poder mostrar para o responsável, para os pais, o dia que ele frequentou, o tempo que ele ficou, tá bom? E aqui eu posso escolher só de um determinado responsável, por exemplo, eu quero mandar um relatório para o João. Aí eu venho aqui do João Moraes e mando a cobrança de mensalidade para ele, tá bom? Então, esse módulo ele vai ajudar muito nessas questões, tá? Esse aqui é um módulo que o pessoal mais usa, mas eu posso ter outras questões também, controle de caixa, posso ter também a venda de produto, às vezes você vende um lanche, o controle dos avulsos, que paga só a primeira vez, tá bom? Mas a ideia aqui foi mostrar para vocês uma parte do que vocês podem fazer aqui no sistema, tá joia?